Creio que já deu para a gente perceber que o tema não é só complexo, mas também bastante extenso. Muitos outros pontos poderiam ter sido abordados nesses vídeos, mas aí eles ficariam muito longos e o objetivo foi de passar informações básicas, aquelas que já pudessem por si só fundamentar nossas atitudes, nossa narrativa, de maneira que a gente pudesse falar sobre o tema, agir sobre o tema de uma forma mais cientificamente informada e de consciência de que nós estamos conhecendo todos os fatores dessa cena, toda a complexidade dessas situações. A gente poderia, por exemplo, ter falado sobre outros fatores que impedem e dificultam a revelação. A gente poderia ter falado das consequências na saúde física das vítimas, tais como as doenças sexualmente transmissíveis, a gravidez precoce, a morte no parto ou por complicações na gravidez, a dilaceração da vagina, do ânus, do útero, do pênis, as graves sequelas e até morte por causa de abortos clandestinos. Lembrem-se que são corpos que não estão prontos para o exercício da sexualidade adulta genital. Recentemente eu vi uma notícia de que o Brasil fez quase 81 mil procedimentos após abortos mal sucedidos. Vocês sabem o que isso significa? Significa que a sociedade não aceita, a sociedade condena e a sociedade vai julgar as pessoas que cometerem a interrupção da gravidez. Isso significa que as pessoas vão parar de interromper as gravidezes não desejadas, inclusive, principalmente aquelas que são gravidez precoce ou que são fruto de uma violência sexual? Não. Isso significa que elas vão continuar fazendo a interrupção da gravidez, porém de forma clandestina, sem as menores condições de saúde, sem sequer, às vezes, higiene adequada, e vão morrer por conta disso. A gente poderia também ter falado sobre as leis que vigem no país hoje. Se você tiver interesse, pode procurar no Código Penal a partir do artigo 213 e lá você vai encontrar uma lista, um escopo bem grande das situações que são consideradas hoje uma violência contra a criança e adolescente. A gente poderia ter falado do Estatuto da Criança e do Adolescente, que visa conceder ao adolescente um lugar de cidadão, à criança um lugar de cidadão, sujeitos de direitos, sujeitos que são vistos como pessoas, como seres humanos e não apenas como uma pequena pessoa, mas uma pessoa integral. E o Estado deve garantir, que a família deve garantir, que a sociedade deve garantir todas as condições necessárias para o seu pleno desenvolvimento. A gente poderia falar sobre os pais ou os responsáveis, como que eles estão inseridos nessa cena. Nós temos tanta condenação sobre eles, ou às vezes nós temos tanta condescendência. Qual é o equilíbrio? Qual é a forma da gente tratar essas outras pessoas que são os terceiros e que a gente chama de vítimas indiretas, porque muitas vezes nós não nos damos conta, mas o sofrimento que recai sobre eles também é intenso. A gente poderia ter falado sobre os autores de violência sexual. Também temos muitos conceitos sobre o autor de violência sexual, muita opinião sobre o autor de violência sexual, e a gente precisaria compreender um pouquinho mais, pelo menos até agora, o que já se aprendeu, o que é que se sabe sobre essas pessoas que cometem a violência sexual. A gente também poderia falar sobre o percurso no sistema de garantias de direitos desde a primeira notificação. E aqui eu já vou deixar uma dica para quem não sabe. O primeiro lugar de notificação hoje é considerado o Conselho Tutelar. Na ausência do Conselho Tutelar, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Nem todas as cidades podem contar com essa delegacia especializada, então outras delegacias. Se houver delegacia da mulher, pelo menos a orientação você vai receber ali. E existe o Disque 100, que é uma forma de você fazer uma notificação, o Conselho Tutelar vai fazer todo o trâmite necessário para que isso possa ter o segmento que é correto a partir desse primeiro momento até o último momento, que é a aplicação de medidas protetivas para as crianças e para os adolescentes, a responsabilização do autor nas varas criminais, enfim. O percurso é longo, o percurso é variado dependendo da circunstância, mas é basicamente esse. Cuidado com as falsas denúncias. E por falsa denúncia, eu quero dizer aquelas pessoas que realmente fazem uma denúncia ou uma notificação não por terem suspeita, mas por quererem comprometer ou
causar uma dissensão entre a pessoa que está cuidando da criança e o próprio denunciante, com fins de obter a guarda de uma criança ou coisa parecida. Além disso ser uma violência contra a criança, porque é uma mentira, porque você está criando uma realidade, fazendo assim como o autor de violência sexual faz, criar uma outra realidade. Então, quem cria fatos e noticia fatos falsos está sendo tão violento com a criança quanto um autor de violência sexual. Além disso, qualquer denúncia falsa vai fazer com que as outras denúncias verdadeiras sejam desqualificadas. Vai fazer com que as pessoas passem a duvidar de qualquer denúncia que for feita. Isso é bastante comum. Então, por favor, tomem consciência de que isso também é uma violência contra a criança e adolescente, de que isso também causa uma grande confusão emocional, cognitiva, de desenvolvimento da sua própria personalidade sobre a criança que recebe uma informação falsa sobre a sua própria experiência. Até agora, eu falei sobre aqueles casos em que a violência sexual ocorre sem o conhecimento dos responsáveis. Aquela que acontece no segredo, escondido. Mas existem aqueles casos em que a violência sexual acontece por negligência da família, por negligência do Estado e da sociedade? Sim, isso é um fato. São casos em que a criança não recebe a devida supervisão ou atendimento das suas necessidades pelos adultos do seu entorno e pelo Estado. Geralmente, a gente também tem as vítimas porque os responsáveis fazem uso abusivo de drogas lícitas e de outras drogas ilícitas, e aí a situação de negligência se instala. Se instala porque em estado alterado de consciência, porque o uso abusivo de qualquer droga, seja ela lícita ou ilícita, vai fazer com que a pessoa não consiga responder pelas suas funções, as suas funções parentais, as suas funções de cuidador. Então, as crianças vítimas de violência são bastante vítimas desse ambiente também marcado pelo uso abusivo. A gente também tem a situação de crianças que são de fácil acesso pelos autores. Então, estão na rua, não tem uma supervisão adequada, precisam cuidar por conta própria da sua própria alimentação, às vezes a alimentação dos seus irmãozinhos menores, às vezes a criança não tem um espaço adequado na sua casa e vivem em situações ou de passar horas na rua ou em situação de rua, aquelas que dormem, que vivem, que moram mesmo ali na rua sem supervisão e à mercê de adultos que se aproveitam da vulnerabilidade das crianças e dos adolescentes. Enfim, as situações em que crianças e adolescentes são expostos hoje parecem não se diferir muito, daquelas de vários séculos passados, quando a infância ainda nem era um conceito. É como se nós não tivéssemos de fato evoluído tanto como sociedade. Para não correr o risco de cometer injustiça, eu quero trazer uma reflexão sobre o termo negligência. Nós não podemos universalizar ou generalizar os parâmetros de cuidado sem levar em conta as diferenças socioeconômicas, culturais e até de crenças. Por exemplo, não se pode exigir o mesmo padrão de cuidados para os genitores que saem para trabalhar às 5 ou 6 da manhã e retornam já à noite, com os genitores que têm o privilégio de usar o tempo com seus filhos e quando têm que se afastar, geralmente contam com o apoio de trabalhadores do lar, ou às vezes têm condições de garantir uma escola de qualidade em tempo integral e se não em tempo integral, no contraturno, várias atividades para o seu próprio desenvolvimento. A negligência acontece quando os adultos responsáveis por uma criança dispõem das condições necessárias para atendê-las, mas não fazem. Portanto, não é justo, nem legal ou ético atribuirmos negligência nas situações em que faltam as condições mínimas de sobrevivência ou de atendimento das necessidades tanto das crianças e dos adolescentes quanto dos adultos. E nós podemos ter pessoas que não passam por essas dificuldades e ainda assim não oferecem às suas crianças e aos seus adolescentes os devidos cuidados e a devida atenção básica. Então, quando eu não tenho condições, quando me faltam as condições mínimas, isso não significa que eu estou deixando de fazer por uma falta de compromisso, de interesse, de responsabilidade sobre uma criança ou adolescente.
Significa quando eu tenho essas condições e aí eu não faço. Eu não vou me aprofundar muito nisso, você que está vendo esses fenômenos, isso geraria horas e horas de conversa, mas se você quiser, você pode pesquisar e você vai encontrar excelentes artigos científicos de fácil acesso, de fácil leitura, em sites de pesquisas e estudos. E onde entra a responsabilidade do Estado e da sociedade nessas situações? Geralmente na falta de oferecimento às famílias, condições para que os seus pais possam trabalhar e contar com instituições que possam auxiliá-los no cuidado com os filhos. Então nós temos uma gritante falta de creches, nós não temos escolas de período integral suficientes, onde a criança tem acesso a outras modalidades, inclusive que promovem o desenvolvimento psíquico, o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento físico e o desenvolvimento social, relacional. Essas escolas que poderiam, no contraturno, oferecer esportes, artes, outras atividades que incentivam a criatividade, o pensamento crítico. Uma outra falha do Estado é oferecer cuidados, é não oferecer cuidados com a criança e com o adolescente que é usuário de drogas lícitas ou ilícitas. Vocês não sabem a dificuldade que é fazer o encaminhamento de uma criança, de um adolescente para esse tipo de atendimento. Enfim, quem me dera ter as respostas para tudo isso, né? Mas não está no meu alcance. E a sociedade? Quando que ela falha? Quando ela não se preocupa e não apoia medidas de proteção social? Quando tem conhecimento de situações de natureza violenta e se omite? Quando atua de modo vil, com desrespeito à dignidade? E quando fecha os olhos ou então exclui o que não é seu espelho? Bom, agora eu vou entrar numa seara que não necessariamente a seara do conhecimento técnico-científico, mas que quem sou eu para falar sobre isso e ensinar, né? Mas também como que eu posso me calar? Eu queria deixar uma mensagem para aqueles religiosos que se identificam como cristãos, que se levantam como justiceiros, defensores da moral e dos bons costumes, e para isso agem de forma violenta, desrespeitosa e indigna contra aqueles que fogem ao seu parâmetro de moralidade, as suas regras sociais, as suas regras religiosas. Cristãos são, por definição, seguidores, inspirados por uma imagem, por uma pessoa que seria o Cristo. Ou seja, ele, o Cristo, é, ou deveria ser, a inspiração para um modo de viver. Então, eu vou fazer uma sugestão, que vocês leiam o texto de Mateus e Isaías, que se refere a Cristo como aquele que não discutirá, aquele que não gritará, aquele que não fará discursos nas ruas. Especialmente, principalmente, aquele que não esmagará o galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Ou seja, o que quer que vocês entendam sobre o que é justiça, está na hora da gente aprender com Cristo. Ele não briga ou impõe uma justiça própria, mas ele se mantém manso e se manterá assim, sempre, manso, amoroso e de livre acesso. E mais especialmente, não esmagará o galho que está quebrado e nem apagará a luz que já está fraca. Aqueles cristãos ou não cristãos que, como eu, estão horrorizados com a falta de ética e de respeito de tantos outros cristãos, lembrem-se, esse não é o modelo de Cristo. Deus não tem nada a ver com isso. Chegamos então ao fim da série de 7 vídeos. Espero ter contribuído de alguma maneira para que a gente possa compreender um pouquinho melhor aquilo que é estranho a nós. E espero que essas informações nos ajudem a ser uma sociedade que se vincula pela solidariedade e não pelo preconceito, o ódio e ignorância. Agradeço a atenção daqueles que acompanharam essa conversa e deixo meu abraço a vocês. Até uma próxima!